Opa, tudo bem? Voltando para a escola naval, a questão 31, que a gente fez há 30 antes. Os enunciados já estão aí para ficar mais fácil, já escrevi. A questão vai aparecer aí para vocês agora. Ela é de força magnética, força elétrica, envolvendo o conceito de força. A questão era bem tranquila, realmente. Ela era bem tranquila. Era um pouco mais de conceito do que de qualquer coisa. Era basicamente conceito. Bem, vocês viram aí, né? Não tem nenhuma dificuldade. Eu acho que se soubesse a formulazinha da força magnética e da força elétrica, matava tranquilo. Bem, foi então aí. O que acontece na questão? Ele diz que eu tenho uma partícula sujeita a um campo elétrico e magnético. Ele não me diz as direções dele, só que ele quer saber a condição para que a força resultante seja igual a zero. Ele diz que está sujeito a um campo elétrico e magnético. Bem, para a força resultante ser igual a zero, o que é a força resultante? É a força elétrica mais a força magnética. O que é força elétrica e força magnética em termos de variáveis? A força elétrica, ela é a carga da partícula vezes o campo elétrico na direção do campo elétrico. E a força magnética é a carga da partícula vezes o vetor velocidade, tem que ter uma velocidade na partícula vetorial campo magnético. Então isso aqui dá uma direção, porque quer dizer que é a direção do produto vetorial entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Ok? Então isso vai ser minha força resultante. Aqui estão as direções dos vetores. Aí, no caso Q é um escalar, né? Porque é o valor da carga. Isso aqui é um escalar. Então eu vou botar ele em evidência, porque está nos dois, né? Então a força resultante vai ser igual a Q vezes E vetor mais V vetor B. Ok? Para a força resultante ser zero, isso aqui ser igual a zero, isso aqui é um produto. Para um produto ser zero, ou o primeiro é zero, ou o segundo, que é uma soma de vetores, tem que ser o vetor zero. Tem que ser o vetor zero. São as duas condições. Tudo bem. Quais seriam as condições, então? Ou a carga da partícula é zero, ou essa soma de vetores é zero. Para uma soma de vetores ser zero, o vetor E tem que ser o menos o vetor V produto vetorial com B. Ou seja, eles têm que estar na mesma direção. Esses dois vetores tem que estar na mesma direção e sentidos contrários, porque tem sinal de menos. Sentidos contrários. Se eu descartar o conceito vetorial e só fizer o módulo deles, eu vou ter que E igual a V vezes B, só trabalhando com módulo. Então a gente também tem que ter que a velocidade tem que ser um módulo igual a E sobre B. No caso, os módulos do campo elétrico sobre o módulo do campo magnético. São as condições, então, para ter a força resultante zero. Ou a carga é zero, ou o campo elétrico está na mesma direção do produto vetorial entre a velocidade e o campo magnético, está na mesma direção, com sentidos contrários, e ainda o vetor velocidade, o módulo do vetor velocidade tem que ser igual ao módulo do vetor campo elétrico dividido pelo módulo do vetor campo magnético. São essas condições. Agora que a gente tem isso aqui, não está escrito tudo isso, mas enfim. Desculpa. Agora podemos analisar o caso ali em cima, né? Tá, ele quer que a força resultante seja zero, certo? Alternativa A. A carga elétrica da partícula for nula. Q é igual a zero. Primeira condição, a força resultante é zero. Já marca. É essa aí. Por que as outras estão erradas? Vamos analisar as outras que estão erradas. Então a primeira está certa, já marcou, né? Por que as outras estão erradas? A velocidade da partícula for nula. Se a velocidade da partícula for nula, aqui, o V é nulo.
Se o V é nulo, isso implica que para ter uma força magnética, para ter uma força resultante igual a zero, o meu campo elétrico tem que ser nulo. Então, a velocidade da partícula tem que ser nula e o campo elétrico tem que ser nulo. Aí sim a força magnética é zero. A força resultante é zero, desculpa. Então essa aqui está falsa porque faltou essa informação. Na C, as forças FE e FM, força elétrica e força magnética, tiverem o mesmo módulo. Ok, se elas tiverem o mesmo módulo, quer dizer que está valendo isso aqui, ó, que a velocidade é E sobre B. Está valendo isso aqui, né? O módulo é o mesmo. E a carga for negativa. Bem, a carga, o sinal da carga não interessa. Isso aqui é irrelevante. Porque como a gente viu, a carga ela fica para fora na hora. Ela é um fator comum, então tu poderia dividir por aqui e ficar só com isso aqui. Então a carga é irrelevante. O que acontece? Faltando o que aqui? A direção. Tu não me garantiu que a direção é a mesma da força. Direção da força. Das forças. Igual. E sentido contrário. Tem que garantir isso aqui. O sinal da carga pode influenciar no sentido da força. Então, às vezes é importante, depende do caso. Mas, em geral, não. O que ele tinha que garantir é isso aqui. Direção das forças iguais e sentido contrário. Então, essa daqui também está falsa. Faltou isso aqui. A D. As forças, força elétrica e força magnética, tiverem a mesma direção. Aqui está ok. E a carga da partícula for positiva. A carga, como falou, irrelevante. Ele vai cortar, né? Se tu trabalhando com a força. Faltou aqui. Sentidos contrários. As forças têm que ter sentidos contrários. E falou dizer que tem que ter ou módulos iguais, ou módulos iguais. Ou ele poderia dizer também que a velocidade é igual a E sobre B. Ele podia dizer isso. Se ele dissesse isso, quer dizer que os módulos são iguais. É a mesma coisa. Então faltou dizer isso aqui. Por isso essa daqui também está falsa. E a última, no ponto P, os campos elétricos e magnéticos tiverem sentidos opostos. Isso, no caso, não garante porra nenhuma. Porque, inclusive, nunca vai ter equilíbrio nesse caso. Porque se o campo magnético... Deixa eu fazer em vermelho aqui. Se o campo magnético está nesse sentido e o campo elétrico está nesse, como o produto vetorial da velocidade pelo campo, não interessa qual sentido seja a velocidade, ela é sempre perpendicular, a força magnética vai ser perpendicular ao vetor velocidade e ao vetor campo magnético, porque é um produto vetorial. O produto vetorial ele é sempre perpendicular a ambos. Então quer dizer que se o vetor campo magnético está na mesma direção do campo elétrico, o vetor força magnética vai ser sempre perpendicular ao vetor força elétrica. Por quê? Porque o vetor força elétrica ele é na direção do campo elétrico. Então, como o vetor força elétrica é na direção do campo elétrico, a força elétrica vai ser nesse sentido aqui. E a força magnética, não interessa qual for o valor da velocidade, qual for a direção da velocidade, ela vai ser sempre perpendicular ao vetor campo magnético. Então eles nunca vão ter o mesmo sentido. O vetor força magnética e o vetor força elétrica. Nunca, eles vão ser sempre perpendiculares. Se eles são perpendiculares, não tem como dar zero. Então essa daqui está falsa. A não ser que os dois fossem zero, né? Seria o único caso, seria se os dois fossem zero. Mas aí já é fora do normal, né? Então essa aqui está falsa também. Com isso, nós marcamos a alternativa A, que era bem tranquila. A carga elétrica nula, tanto a força elétrica quanto a força magnética acabam sendo nulas. Então, a gente tem força nula, restante nula. É isto. Marcamos letra A. Eu tô com a voz um pouco rouca, desculpa. Alternativa A. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Não esquece de se inscrever no canal. Bota no comentário aí o feedback que tu tá achando. Ativa o sininho para receber notificação quando vem vídeo novo. É isto. Um abraço e até a próxima questão.